Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. E o episódio dessa semana é mais um que vem direto do Guia TDC. Nesse mês de março de 2025 foi aprovado pela Anvisa a insulina semanal, que lá em 2023 a gente já tinha repercutido no Guia TDC. A gente revisou as insulinas basais, NPH, Glargina, Detemir, comentamos todos os efeitos dela, onde usar em cada cenário e abordamos os trabalhos que avaliaram a insulina semanal, quais foram as vantagens, quais foram os problemas, tudo aqui nesse áudio. Lembrando que no tópico do guia a gente ainda discute como fazer essa introdução, tabelas comparando as insulinas, fluxogramas de como fazer a introdução do remédio no paciente com diabetes tipo 2 e muito mais, tá? O link tá aqui embaixo na descrição para você poder dar uma olhada. Mesmo você que não é assinante do Guia TDC, consegue acessar 2 tópicos só fazendo login e dando uma olhadinha, tendo uma amostra grátis, se o Guia TDC bate com o que você quer ou não. O Guia TDC é a plataforma para você se atualizar em clínica médica, com mais de 5.000 assinantes e sempre trazendo novidades. Agora deu de enrolação e vamos para o episódio da semana. Então vamos começar pelo primeiro tópico, Rafa. Por que a gente trouxe esse tema aqui do uso da insulina uma vez na semana? O guia está trazendo esse tópico, Cauê, porque a insulina Icodec, que é uma insulina aí, dá para falar que ela é uma insulina aí revolucionária, né? Uma insulina que pode ser usada uma vez por semana. Muito melhor para o paciente, né? Exato, Lu. E foram 4 estudos publicados pela empresa que está financiando a Icodec. Esses 4 estudos saíram em grandes revistas, New England, JAMA e também no Lancet. Sabe quando eles fazem aquela coordenação de sai no Congresso Americano de Endócrino e sai nos jornais? Foi isso que aconteceu. Beleza, Rafa. Então, mas é uma insulina basal, né? Uma insulina basal bem prolongada, um pouco diferente daquelas que a gente tem no mercado, mas vale a pena a gente revisar aqui as insulinas basais. Quais que a gente tem e quais são as principais diferenças aí entre elas? Cauê, então revisando as insulinas basais, só lembrando que são aquelas que têm uma meia-vida um pouco maior e elas são usadas para controlar a glicemia assim, durante dia, noite, independente das refeições. E são 4 opções de insulinas basais: a NPH, a Detemir, a Glargina e a Degludec. Beleza, Rafa. Vamos começar pela mais conhecida, a mais disponível no SUS, a que a gente acaba prescrevendo mais, a insulina NPH. NPH é aquela que tem uma ação intermediária, não dá nem para dizer que é uma ação muito longa, porque é de aproximadamente 12 horas. Então, se for optado por cobrir o dia inteiro, vai ter que ser pelo menos 2 aplicações, tá? Uma grande vantagem da NPH é que ela pode ser aplicada junto da insulina regular, que é uma insulina prandial. Insulina prandial é aquela que tem a ação mais curta e ela é usada para controlar o pico glicêmico depois de comer. E as insulinas prandiais não vão ser abordadas nesse tópico aqui do guia, porque elas não são insulinas basais. E em relação às outras insulinas basais, Rafa? Lu, a Detemir, ela tem uma ação ali que pode chegar a 24 horas dependendo da dose, mas em doses menores tem que ser feita em 2 vezes. E caso sejam feitas doses acima de 0,8 unidades por quilo, a ação pode chegar até as 24 horas. A Glargina e a Degludec, elas são as insulinas que não fazem pico. Ou seja, são aquelas insulinas que têm uma meia-vida bem grande, chega a mais de 24 horas de tempo de ação. E aí, o que eu posso falar assim, talvez uma vantagem? A Glargina diminui o número de hipoglicemia se for comparar a NPH, tá? Porque ela tem uma ação mais distribuída ao longo do tempo. Em relação à Degludec, ela tem uma ação maior ainda do que a da Glargina, é mais 40 horas, e os níveis só ficam estáveis ali depois de 3 a 5 dias, mas ela tem resultados muito semelhantes às outras insulinas, e alguns trabalhos mostram que ela dá menos hipoglicemia do que a Glargina. Então, de todas essas, a que daria menos hipoglicemia seria a Degludec. Acho que essa questão dela durar mais tempo, né? E aí tem uma distribuição ao longo do dia melhor. Excelente. Então, a NPH e a Detemir vão tender a agir em menos de 24 horas e fazem mais pico, então causam mais hipoglicemias. A Glargina e a Degludec aí não fazem pico, agem por mais de 24 horas e não fazem tanta hipoglicemia, sendo a melhor aí em termos de hipoglicemia a Degludec, né? Mas a gente quer saber, né, Rafa? E o estudo sobre essa famosa insulina nova de duração semanal, a Icodec? A Icodec, ela está sendo desenvolvida, acho que vale a pena comentar.
por uma empresa que chama Novo Nordisk, e todos os estudos aqui foram bancados e desenhados pela empresa, tá? Então, tudo que a gente tem até aqui foi bancado pela indústria farmacêutica, e eles saíram quase todos juntos ali em revistas grandes em junho, em sincronia com o Congresso Americano da Sociedade de Diabetes. E como foi esses estudos, Rafa? Foram 6 estudos chamados Onwards, publicados do 1 ao 4. Os 5 e 6 a gente ainda não tem em revista. Do 1 ao 4, todos estudos multicêntricos grandes, com mais de 500 pacientes, sempre em pacientes com diabetes tipo 2, com a glicada acima de 7%, ou seja, que precisavam intensificar o tratamento. E o desfecho primário foi também sempre o controle da glicada, mediam no início do trabalho e depois de um período de uso, para ver o quanto que baixou. O Onwards 1 e o 3 avaliaram a Icodec em pacientes que não usavam insulina antes, e o Onwards 4 e 2 em pacientes que já estavam em uso do basal bolus. Rafa, então aqui a gente trouxe para falar um pouquinho mais do Onwards 1, né? Que foi publicado no New England e ele teve um tempo de acompanhamento maior. Como que foi esse estudo? Foi Icodec versus Glargina. Só lembrando que a Glargina tem a dose de 100, concentração de 100 unidades, e a concentração de 300, tá? Até tem no Brasil, mas ela é bem menos usada. Uhum. Então foi a Glargina 100 versus a Icodec. Por 78 semanas, eu que não sou GO, não sei direito o que significa isso, é mais ou menos 1 ano e meio, tá? Uhum. Como eu falei, os pacientes não usavam insulina antes. Eles susprenderam as glinidas e sulfonilureias pelo risco de hipoglicemia, vale comentar isso. Uhum. E após 52 semanas de intervenção, os resultados foram muito semelhantes, mas chegou a ter uma superioridade da Icodec no controle da glicada, ali de uma média de 0,2 mais ou menos %, né? Depois de um ano, ali 52 semanas, depois eles seguiram acompanhando por mais semanas, tá? Além desse benefício da hemoglobina glicada, Rafa, tivemos algum outro benefício maior? Teve um período do trabalho que eles colocaram aquele monitoramento contínuo de glicemia, e eles viram que quem usou Icodec ficou mais tempo dentro do alvo, e representava ali em torno de 1 hora a mais dentro do alvo por dia. Foi algo bem significativo, tá? Foi só um mês avaliado ali em todo o período de acompanhamento, mas foi algo importante a comentar. Vale comentar também que foi um estudo não cegado, tá? O paciente sabia o que estava recebendo, e isso tinha um fundo a justificativa de que talvez não ser cegado poderia impactar em adesão e no controle glicêmico. Então talvez essa melhora que aconteceu foi porque os pacientes da Icodec podem ter tido uma adesão melhor do que os pacientes da Glargina. Né, Rafa? E até uma vez por semana, né? Assim, a gente imagina que quanto menos a gente faz a medicação, maior vai ser a aderência do paciente, né? É outro controle que se tem que ter quando você muda a posologia das medicações nos estudos. Agora, Rafa, um desfecho bem discreto aí, né? Com relação à hemoglobina glicada, os pacientes que usaram a Icodec ficaram mais tempo na faixa, né? O que é mais satisfatório também. Mas com relação aos desfechos secundários de segurança, como que foi a relação entre os dois grupos? Foram muito semelhantes, tá? Desfechos mais graves ali foram muito raros por um período não tão grande de acompanhamento. E a incidência de hipoglicemias foi numericamente maior no grupo Icodec. Não teve diferença significativa estatística, porque foram poucos casos, tá bom? E a incidência de hipoglicemia grave acabou ocorrendo até mais no grupo da Glargina. Então, assim, não dá para chegar a uma conclusão se a Icodec vai dar mais hipoglicemia ou não, mas, de uma maneira geral, o que traz segurança para a gente é que tanto para o grupo Icodec quanto para o grupo Glargina foram pouquíssimos eventos de hipoglicemia significativa. E aí eu tô curiosa para saber dos outros, né, desse grupo do estudo dos Onwards. O 3, Lu, foi Icodec versus Degludec. O Brasil participou, tá? Um centro em Curitiba. A diferença é que ele foi duplo cego e os pacientes não sabiam o que estavam recebendo. De uma maneira geral, foi muito parecido o desenho. Foi 6 meses de acompanhamento só. E a Icodec também foi superior com uma diferença pequena e também deu numericamente mais hipoglicemias. Então dá para tirar desses 2 primeiros estudos que daria para usar a Icodec como insulina basal inicial, tá? Com essa, prestar atenção em relação às hipoglicemias. A dose inicial deles foi 70 unidades por semana, eles foram ajustando,
tá? A partir daí. E dos outros 2 estudos, o HONORS 4 e 2, foi Icodéca em pacientes que já usavam basal bolus, também por 6 meses o acompanhamento. Um estudo foi contra a glargina e o outro estudo foi contra a degludeca. Também foram bons resultados de não inferioridade. Em relação à degludeca no basal bolus, houve até uma superioridade da Icodéca. Então, assim, de uma maneira geral, esses estudos mostraram que a Icodéca vai vir aí forte pra gente, que vai vir como uma grande opção, tanto para melhorar a adesão, quanto também para melhorar o controle da glicada, com uma segurança aí boa. E uma satisfação melhor do paciente, né, Rafa? Excelente. Muito bom.